Fala moçada, tudo bem? Aqui é o Felipe Lourenço, professor de Radiologia da MEDO, e para mais uma ultra revisão da nossa cobertura de provas. Me apresentando aqui, para quem não me conhece, eu fiz minha residência lá de Radiologia na USP. Esse aqui é o meu Instagram, para quem quiser me adicionar, fiquem à vontade, tá bom? Mas hoje vamos falar de imagem, especialmente aqui para a nossa USP São Paulo, que a gente sabe que cai imagem pra caramba. E a gente trouxe esse bônus de imagens para vocês para deixar um pouquinho mais fácil essa prova, que já é uma prova complicada, é uma prova desejada por muitos, e eu tenho certeza que imagem vai ser um grande diferencial para você. E o que cai de imagem nas provas da USP? É muito variável. Se você pegar a análise das imagens dos últimos anos, cai todo tipo de imagem possível. Inclusive, no ano que eu fiz residência médica, caiu um sarcoma de retroperitônio. Cara, isso nunca caiu na história, caiu só na minha prova e nunca mais se repetiu, tá bom? Mas uma coisa é certa. Cirurgia é a especialidade que mais cobra imagens de longe. Vai cair muita imagem em cirurgia, mas as imagens que caem não são fáceis, tá bom? A maioria são imagens difíceis, tá bom? Mas a parte boa é que cai muita correlação clínico-radiológica, ou seja, eles vão te dar um quadro clínico. Muitas das vezes a imagem ela faz parte do diagnóstico, tá bom? Ele não quer que você aponte qual a alteração. Muitas vezes ele vai te dar um quadro clínico, vai te dar uma imagem radiológica e pede qual que é a conduta em relação ao caso, beleza? E as outras especialidades? Bem, clínica médica cai muitas imagens relacionadas a tórax. Eu estou dando um destaque especial para ultrassom de tórax porque eu tenho percebido uma cobrança cada vez maior desse assunto nas provas, inclusive nós vamos falar na aula de hoje. GO, o que cai bastante de imagem é o Doppler obstétrico, para avaliação principalmente da artéria umbilical, tá bom? Pediatria, cai muitas imagens, tá? Cai muito de pneumonia, mas eu deixei um destaque aqui para trauma não acidental, né? A agressão física às criancinhas, que quando cai imagens é um pouquinho mais complicado, então vale a pena vocês ficarem um pouco atentos a esse tema. E preventivo é muito raro cair imagem radiológica, as poucas vezes que caíram foram a respeito de pneumoconiose. Beleza. Eu selecionei os assuntos aqui mais complicados na prova baseado nos erros dos nossos alunos, ou seja, peguei aquelas questões que a maioria dos nossos alunos erram, tá bom? Peguei os temas, tentei trazer de um jeito mais fácil para vocês garantirem que se cair esses assuntos, vocês vão estar aptos a acertar a questão, tá bom? Vamos falar primeiro das afecções pancreáticas, tá bom? Seguindo para abdômen agudo vascular, TCE, síndrome da aórtica aguda e finalizar falando de ultrassom de tórax, que não é um foco propriamente dito, né, dentro aqui da Medway, mas é um assunto que eu acho importante a gente falar porque tem caído bastante na prova. Vamos começar nosso primeiro foco, que é a parte de pâncreas, iniciando com essa questãozinha aqui, ó, um homem de 35 anos procurou um serviço de emergência com queixa de dor abdominal de forte intensidade em faixa no andar superior do abdômen. Tem relato de múltiplas passagens no hospital com quadro semelhante, ou seja, não é a primeira vez que ele está tendo essa dor abdominal. Nega fatores de melhora ou piora, refere uso contínuo de dipirona e tramadol com controle parcial dos sintomas. Então ele tem uma dor abdominal crônica. Pode ser que esteja pior agora, mas é uma dor crônica ali para ele. Relata perda de peso não quantificado no período e diarreia há 3 meses, ou seja, ele tem dor abdominal crônica, perda de peso e diarreia. Isso vai ser importante para nossa questão. Tem antecedente de etilismo de uma garrafa de pinga desde os 15 anos por dia. Então, assim, ele tem um fator importante aí de alcoolismo que vai ser importante para nossa questão. E ele falou que parou há 6 meses, mas provavelmente não é suficiente, né, para livrar desse fator de risco. Ele está com extremamente magro, ó, IMC de 19, ausculta cardíaca por sem alterações e tinha dor, a palpação profunda, sem irritação peritoneal no abdômen. E aí, baseado nesse quadro clínico, a questão perguntava qual que é a imagem que a gente provavelmente vai encontrar nesse paciente. Então, é uma questãozinha bem legal que caiu na USP de 2024. Essas aqui são as 4 imagens. Nós vamos resolver elas no final, mas dá uma olhada aí, dá uma pausa no vídeo, dá uma olhada qual imagem que você acha que a gente vai corrigir depois que a gente fala nossos assuntos. Então, vamos lá. Quando a gente pensa em afecções pancreáticas, o que mais cai de longe, disparado, é pancreatite aguda. E lembrar, o papel de imagem dela é justamente nos casos em que há dúvida no diagnóstico, na definição da etiologia e, especialmente,
avaliação de complicação. Aqui eu falo especialmente tanto no contexto de prova para vocês, quanto no contexto de prática médica. É muito comum o paciente já ter um diagnóstico de pancreatite e você pede uma tomografia, especialmente a tomografia, para avaliar complicações. Atenção, isso aqui eu gosto de colocar porque existe questões, existe um relato que a imagem do pâncreas, ou seja, uma tomografia, um ultrassom, uma ressonância, ela pode estar normal nas primeiras 48 e 72 horas do quadro clínico de pancreatite. Inclusive, eles recomendam que a imagem só seja feita após o terceiro dia. Mas sendo muito sincero para vocês, talvez isso possa ser útil na prova de vocês, talvez, mas na prática o que a gente vê é, o paciente chega no quadro, no pronto-socorro, ele já tem alteração, tá bom? Então, não sei se vocês podem levar isso aqui a ferro, a fio e ferro, mas eu acho que talvez seja uma informação importante para a prova de vocês. Mas na prática, o paciente chegou no pronto-socorro, cara, já vai ter alteração. Então vamos começar mostrando a parte de imagem por tomografia, que é o que mais cai, tá bom? A respeito da pancreatite aguda edematosa. Qual que é a primeira consideração para a gente falar a respeito desse paciente? Lembrar que o cara que tem uma pancreatite edematosa, ou seja, uma pancreatite sem necrose, aonde que ele vai estar? Ele vai estar ou em casa, ou no PS, ou na enfermaria, tratando clinicamente com dieta zero, tratamento controle da dor e procurando a etiologia da pancreatite, tá bom? Porque na questão ele vai te dar um contexto que você vai conseguir saber se o paciente está com essa dor abdominal, mas está relativamente ok, ou se ele está muito grave para a gente pensar num outro diagnóstico, tá bom? Isso aqui é a primeira parte importante para a gente falar. A segunda parte importante é que quando você pensa uma pancreatite, você tem que avaliar se ele tem necrose ou não através da tomografia. Claro, a clínica médica, a clínica do paciente vai te dar um direcionamento, mas é pela tomografia que te garante que esse paciente não tem necrose. Na pancreatite aguda edematosa, ou seja, sem necrose, o que é esperado? Você vai ter um aumento da espessura pancreática, ou seja, o pâncreas fica gordo, fica inchado, fica edematoso, com densificação da gordura peripancreática. Então você vê que tem densificação, tem acúmulos líquidos ao redor do pâncreas. Isso é extremamente comum no paciente com pancreatite. Mas o fundamental é que você olhe o pâncreas e perceba que ele tem um realce homogêneo em toda a sua extensão. Lembrar que sempre eu tenho que fazer exame de tomografia com contraste, tá bom? Olha, eu consigo ver aqui contraste na veia esplênica que passa posteriormente à cauda pancreática e o pâncreas está com o realce preservado. Então aqui uma pancreatite sem necrose. Olha a diferença de um pâncreas que tem necrose. Também é uma tomografia feita com contraste, mas perceba como que meu pâncreas também está edemaciado, também está com um volume aumentado, mas ele não tem realce pelo meio de contraste. Por que que isso acontece? Como o pâncreas sofreu necrose, morreu o tecido pancreático e morre junto que vasos sanguíneos. Se não chega vasos sanguíneos com sangue, não vai chegar contraste. Portanto, viu um pâncreas num contexto de pancreatite e não tem realce pelo meio de contraste, automaticamente caracteriza esse paciente com uma pancreatite aguda necrosante. Importante, não necessariamente precisa ser o pâncreas todo, como nesse caso. Pode ser apenas um segmento, por exemplo, só a cauda pancreática com necrose. Isso já configura uma pancreatite aguda necrosante. Beleza? Depois que a gente passou ali no diagnóstico de com ou sem necrose, que é fundamental para a gente saber onde que a gente vai tratar esse paciente, vamos falar das complicações que são o que é o assunto que mais cai na prova. Lembrar que para a gente classificar qual complicação que a gente está diante, é importante a gente saber quando que começou o quadro clínico, ou seja, saber a temporalidade. Guardem aí se é menor ou maior do que 4 semanas ou um mês, beleza? Vamos começar falando das pancreatites sem necrose, tá bom? As edematosas, que tem uma complicação com menos de 4 semanas. Aí a gente tem essa tomografia aqui. É muito frequente você fazer uma tomografia do paciente, a gente consegue ver que o pâncreas está edemaciado, com realce preservado, muito edema e muito líquido ao redor do pâncreas. Olha, tudo isso aqui que eu estou apontando é líquido peripancreático. Isso é extremamente comum. Por isso que a gente muitas vezes nem fala, nem classifica isso como coleções líquidas peripancreáticas. Não se fala muito disso, não cai muito em prova
porque isso é extremamente comum. Mas qual é o problema desses líquidos? Que, se após 4 semanas, esses líquidos que deveriam ser absorvidos, eles são o quê? Organizados na forma de um pseudocisto. Portanto, o pseudocisto não é uma lesão neoplásica, ele não tem parede de epitélio, ele é aquela quantidade de líquido peripancreático que foi organizada como se fosse um corpo estranho na forma de um cisto. Por isso que a gente chama de pseudocisto. O importante, a gente só pode chamar de pseudocisto após 4 semanas e um paciente que teve uma pancreatite sem necrose, tá bom? Nas questões de prova, é comum eles perguntarem tratamento, tá? Então, o que a gente percebe? Só trata se o paciente estiver sintomático, tá bom? E muitas das vezes existe uma divergência entre qual a melhor conduta em cada banca. A gente sabe que Paulista gosta muito de fazer uma drenagem endoscópica, a USP gosta muito de fazer uma drenagem percutânea, então vai variar, tá bom? Varia muito da experiência do serviço, então é importante que vocês avaliem qual banca que você está e veja qual que é a conduta mais esperada para ser a resposta certa. Mas as duas condutas em relação à drenagem estão corretas, tanto drenagem por via endoscópica quanto percutânea. Agora passando para o paciente que tem uma pancreatite necrosante. Novamente, na fase aguda, com menos de 4 semanas, é muito comum você ter um pâncreas que tem muita coleção líquida ao redor. Então, o paciente que tem uma pancreatite necrosante com muito líquido ao redor, a gente chama tudo isso de coleções necróticas agudas. Mas o que cai em prova é o quê? Que após 4 semanas, essa quantidade de conteúdo líquido necrótico que estava ali ao redor do pâncreas, ele fica organizado na forma de uma necrose delimitada, tá bom? Então aqui é importante a gente saber o tempo e saber se o paciente teve ou não teve necrose, tá bom? E se por acaso surgiu focos de gás dentro da coleção, seja ela um pseudocisto, seja ela uma coleção necrótica, pensar em infecção. Presença de conteúdo gasoso dentro da coleção indica presença de bactéria e você tem que iniciar o tratamento com antibióticos. Então, fazendo um resumo do que a gente viu, paciente que tem uma pancreatite aguda edematosa, se ele tem líquido ao redor do pâncreas com menos de 4 semanas, tudo isso a gente chama de acúmulo líquido peripancreático agudo, que isso não cai em prova, todo paciente com pancreatite tem. O problema é que esse líquido, se após 4 semanas ele não absorver e virar um pseudocisto pancreático. Então é importante saber se tem ou não tem necrose e quanto tempo teve de história, mais ou menos de 4 semanas. E aqui para o paciente que tem pancreatite aguda necrosante, tá bom? Lembrar que se ele tem aqui necrose pancreática e tem esse monte de líquido ao redor, a gente vai chamar isso de coleção necrótica aguda, e se for maior de 4 semanas, a gente vai chamar isso de necrose delimitada. Beleza? Passando agora para a pancreatite crônica, que é muito menos frequente, tá bom, na prova. Se a gente pegar todas as provas de residência que caem, a gente pode pegar aí 20% das questões, 10% das questões é sobre pancreatite crônica quando a gente fala de imagem, tá? Mas é bom a gente dar uma revisada aqui nos principais achados de imagem. O que a gente espera ver no paciente que tem pancreatite crônica? Um aumento ou uma atrofia do pâncreas, depende da fase que você vai ver. O mais comum de se apresentar na prova é uma atrofia pancreática, o pâncreas fica fininho, murchinho. O parênquima todo heterogêneo. Calcificações parenquimatosas, que é a chave para o diagnóstico, tá bom? Está presente em quase todas as imagens. Então, você viu calcificações pancreáticas, provavelmente esse paciente tem uma pancreatite crônica. Na tomografia, a gente consegue ver quando essas calcificações estão dentro do ducto, a gente pode chamar inclusive eles de cálculos ductais, e dilatação e irregularidade ductal, muito fácil de ver na tomografia e na ressonância, no raio-x é impossível, tá bom? Então, essas duas últimas alterações a gente vê muito melhor no estudo de tomografia. Então, quando cai raio-x, vai cair essa imagem, ó, um paciente que fez um raio-x do abdômen, mostrando calcificações aqui, seguindo a projeção do pâncreas. Ele tem esse trajeto, né, bem na região epigástrica, com direção ao hipocôndrio esquerdo, típicozão de uma pancreatite crônica. E na tomografia, o que a gente vê é uma atrofia pancreática, ou pâncreas bem fininho, com vários focos de calcificação. E se vocês olharem aqui nessa imagem, tem uma discreta dilatação ductal. Então você vai ter atrofia pancreática, calcificações ductais, calcificações parenquimatosas e dilatação ou irregularidade do ducto. Beleza, e quando a gente vai para a nossa questão,
ele queria que a gente marcasse qual a imagem que é compatível com o quê? Uma pancreatite crônica, porque o paciente tinha dor crônica, ele tinha episódios recorrentes de dor abdominal, paciente que é usuário de álcool em grande volume. Então, qual é a imagem que traz aqui uma provável pancreatite crônica? É a letra A. Por quê? Você consegue ver um pâncreas um pouquinho gordo, mas com uma calcificação dentro do ducto e uma dilatação ductal. Bem legal essa questão. A letra B mostrava provavelmente um paciente que tem uma pancreatite aguda necrosante, né? Cadê o pâncreas? Ó, tá todo destruído, todo lesado por essa pancreatite aguda necrosante. Letra C mostrava um pâncreas normal, bonitinho, não tinha nenhuma alteração nessa imagem. E a letra D mostrava um provável câncer aqui na região antropilórica. Se você vê o estômago muito distendido e um acentuado espessamento parietal aqui da região do piloro. Beleza? Então, a nossa dica padrão ouro do primeiro foco é lembrar dessa tabelinha aqui, tá bom? Lembrar do paciente que tem necrose, que não tem necrose, e do paciente que tem necrose, tá bom? Saber se ele é maior ou menor do que 4 semanas, para a gente saber se a gente está diante de um pseudocisto pancreático ou uma necrose delimitada. Importante. Paciente que, para ter necrose delimitada, ele tem que ter uma pancreatite necrosante e tem que ter passado mais de 4 semanas. E o pseudocisto, o paciente tem que ter tido uma pancreatite sem necrose e ter passado mais de 4 semanas. Beleza? Então vamos para o nosso segundo foco, que é a parte do abdômen agudo vascular. E vamos começar com essa questão que caiu também na USP 2024, mostrava uma mulher de 64 anos internada na unidade coronariana há 20 dias, após uma parada cardiorrespiratória secundada ao infarto agudo do miocárdio. Então, provavelmente é uma paciente que já tem o quê? Um quadro de disfunção sistêmica circulatória, né? Então vamos começar. Continuar. Evoluiu com disfunção cardíaca e desde então vem tomando dobutamina e noradrenalina. Confirmou a nossa hipótese, né? O paciente está usando esses medicamentos, né, para aumentar a contratilidade miocárdica e vasoconstrição periférica. Há um dia cursou com distensão do abdominal e leve dor difusa. Ao exame físico encontra-se orientada, saturação de 95 em ar ambiente, frequência cardíaca normal, PA normal, ausculta pulmonar sem alteração, abdômen distendido, dolorosa palpação profunda, sem irritação peritoneal, com ruídos hidroaéreos diminuídos, toque retal sem alteração. E aqui os exames laboratoriais dela. Então aqui um HBI de 9,8 e tal, leucócitos muito aumentados, tá bom? PCR explodindo, antes era, 3 dias atrás era de 30, agora está 272. Alteração de creatinina, o potássio discretamente aumentado e uma amilase aumentada também. Então, a gente tinha um paciente que teve um infarto, agora está com droga vasoativa com alteração abdominal. A gente tem que pensar num provável alteração vascular abdominal. E aí ela fez essa tomografia que já fecha o nosso diagnóstico, né? As alterações que estão presentes aqui são compatíveis com o quê? Com o abdômen agudo vascular, uma provável isquemia mesentérica, e perguntava, né, qual que é a principal hipótese diagnóstica desse caso. E aí, a gente já vai resolver essa questão, mas já tiveram um gostinho de como que vai ser, mas quando a gente fala de abdômen agudo vascular, pessoal, existem várias possibilidades. Pode ser um aneurisma, pode ser uma dissecção de aorta, mas eu quero falar aqui especialmente da isquemia mesentérica, tá bom? Do ponto de vista didático, pessoal, a gente tem basicamente 4 possibilidades de causas para uma isquemia mesentérica. A gente tem uma origem embólica, então especialmente aqueles pacientes que têm alguma arritmia, o que mais cai em prova é o paciente que tem uma FA não tratada ou que não conhecia, faz trombose no coração esquerdo e pode ter uma embolia para a região da mesentérica superior, especialmente. Pode ser uma trombose arterial, né? Então, um paciente que ele tem uma ateromatose sistêmica. Lembrar que a ateromatose, pessoal, não pega só coronária, também pode pegar membros inferiores e pode pegar os vasos intestinais. Então, entre eles, a gente pode ter uma ateromatose ali na artéria mesentérica superior, que pode eventualmente fazer uma lesão na placa, fazer uma trombose de placa e evoluir como isquemia mesentérica. A gente tem a trombose venosa, que aqui ocorre especialmente nos pacientes que têm algum fator de risco, principalmente cirrose
e trombofilias. E lembre, trombofilias não só aquelas doenças genéticas, tá bom? Mas também câncer, neoplasias, são um fator frequente de trombose venosa, especialmente trombose de porta em pacientes com neoplasias malignas, tá bom? E a nossa outra causa é a causa não oclusiva. Ok, o que você vai ter nessa causa? É um paciente que não tem uma oclusão visível em algum ramo arterial, mas ele tem uma vasoconstrição periférica muito acentuada, tá bom? Seja porque ele está chocado, seja porque ele está em sepse, ou seja porque ele está usando o quê? Drogas vasoativas em altas doses, tá bom? Lembrar que essa é uma causa frequente, especialmente nos pacientes que estão onde? Na UTI. Beleza? E uma coisa interessante é que quando eu comecei a trabalhar como radiologista, eu achei que as isquemias mesentéricas iam ser mais comuns o quê? Uma trombose, uma embolia. Mas o que a gente mais vê na prática é a trombose, é a isquemia mesentérica de origem mista. Geralmente é um paciente que tem o quê? Um abdômen agudo obstrutivo que pode torcer, fazer uma torção dessas alças que estão muito distendidas, como no caso de um volvo, ou você pode ter um paciente que tem uma obstrução de colo em alça fechada, que pode acentuar muito a pressão intraluminal na luz do colo, fazer uma isquemia de alça, ou você pode ter, por exemplo, um paciente que tem uma hérnia inguinal encarcerada, que pode evoluir com estrangulamento e também evoluir com isquemia mesentérica. Então, na prática, o mais comum são essas hérnias mistas, né, que envolvem vários mecanismos. E vamos falar agora quais achados de imagem a gente consegue ver nos pacientes que estão com isquemia mesentérica. Vou começar com os sinais indiretos, que são aqueles que eu não consigo ver obstrução, não consigo ver, esse vaso está obstruído, mas eu consigo ver sinais de que a alça intestinal está sofrendo. Então, o mais comum, só que ele é o menos específico de todos, é o espessamento parietal, ou seja, a parede do intestino que está sofrendo de isquemia, ela fica mais espessa. Então, se vocês olharem aqui, onde estão essas setinhas brancas, olha o tamanho da espessura desse segmento de alça intestinal ali, delgada. Muito espesso, mas aqui, ele é o mais comum, mas ele é o menos específico. Então, ele serve para a gente saber, caramba, tem alguma coisa errada nessas alças aqui. Qual é o sinal que já ajuda muito mais? Que já fica muito mais específico, esse paciente tem necrose de alça, tem uma isquemia mesentérica, que é essa ausência de realce pelo meio de contraste da parede da alça. Então, se vocês olharem onde estão essas cabeças de seta, olha como que é um realce normal de uma alça. Ela tem esse realce pelo meio de contraste, você consegue ver a parede dela bonitinha. Compara com essas alças que tem aqui, apontadas pelas setas brancas. Olha como elas são hipoatenuantes, elas não têm realce pelo meio de contraste. Isso quer dizer que são alças que estão em sofrimento. Olha essa outra imagem aqui que bastante ilustrativa, né? Que mostra que esse quadrante inferior aqui, esses segmentos de alça que eu estou mostrando, eles têm uma parede muito espessada e também não tem realce pelo meio de contraste. Compara aqui com as alças normais, olha como elas são mais finas e com realce pelo meio de contraste. Isso aqui é um fator que quase fecha o diagnóstico para a gente. Caramba, provavelmente tem uma obstrução aqui, tem uma isquemia mesentérica, nós temos que achar agora onde que está o fator obstrutivo. E à medida que você vai agravando a isquemia, então você tem lá uma obstrução, a alça fica espessa, fica sem realce, e se ela vai sofrendo necrose, qual o próximo sinal que eu vou ver? A pneumatose intestinal, que você vai ver a presença de gás na parede do intestino. Perceba, ela costuma fazer esse aspecto circunferencial. Então quer dizer que o ar ele não está livre aqui dentro da alça. Se ele estivesse livre, ele tenderia a acumular onde? Na região mais superior, né, da alça. Mas olha como ele está assumindo esse aspecto circunferencial aqui também, ó, nas paredes. Então isso é um sinal de que você já tem necrose. Se abrir essa barriga, você vai ver segmentos ali totalmente arroxeados de alça. E à medida que você vai evoluindo com essa isquemia, esse gás que estava na parede intestinal pode migrar para o sistema porta e fazer a aeroportia. Então, a gente consegue ver aqui a presença de gás nas ramificações portais. Aqui no ramo portal maior, é mais evidente, a gente consegue ver onde é contraste e onde que é gás. Então, tudo isso são sinais indiretos de isquemia. Você vai ter uma parede intestinal espessa com ausência de contraste na parede,
evoluindo depois com pneumatose intestinal e aeroportia. E quais são os sinais diretos? Os sinais diretos, pessoal, é aquele que você consiga ver aonde está a oclusão vascular. Então, nesse caso aqui, mostrando uma oclusão da artéria mesentérica superior, aqui seria a veia mesentérica superior, né? Cheia de contraste. Era esperado que a artéria também tivesse com contraste, só que aqui está obstruída, uma causa frequente de isquemia mesentérica. Novamente, ó, a artéria mesentérica vinha aqui bonitinha, opa, tem um stop aqui, sinal de que existe um trombo ali ocluindo a luz vascular. Essa aqui, outra imagem mostrando uma oclusão, né, um trombo na veia mesentérica superior. Inclusive o paciente tinha até um pouquinho de ascite, também uma causa de isquemia mesentérica. E o evento final de tudo, de toda essa cadeia de isquemia, é a perfuração intestinal. É aqui, não tem jeito, pessoal. Aqui já é um quadro muito grave, mortalidade muito grande. Então, se vocês observarem, o paciente tem aeroportia, tem um pneumoperitônio, tem bastante líquido na cavidade. Provavelmente esse líquido é conteúdo intestinal, conteúdo fecal, tá bom? Aqui, uma mortalidade extremamente alta para esses pacientes. E muitas vezes são pacientes que têm várias outras comorbidades que aumentam muito mais o risco desse paciente não aguentar qualquer tipo de intervenção. Então, vamos voltar para a nossa questão. A gente pensou num quadro de isquemia mesentérica, a gente foi aqui para o nosso tomografia, o que a gente consegue ver? A aeroportia, né? Sinais de tem ar no espaço portal. E o que a gente tem aqui na nessa segunda imagem aqui, mostrando segmentos de alça que não tem realce pelo meio de contraste, e tem o quê? Pneumatose intestinal. Então, fechou o diagnóstico, é uma isquemia mesentérica, e claro que aqui ele te deu que já era não oclusiva, né? Mas a gente conseguia, inclusive, inferir que era não oclusiva porque o paciente estava usando, né, vários medicamentos vasoconstrissores periféricos, né, causando uma vasoconstrição sistêmica, especialmente intestinal. Fechou? Então, dica padrão ouro aqui para vocês desse segundo foco é lembrar disso aqui. Então, quando cai isso, pessoal, geralmente são casos mais complexos, tá bom? Tem que ter uma alta suspeição clínica. Então, pensar, paciente que tem algum fator de risco para isquemia mesentérica, que evolui de maneira muito grave, dor abdominal, maneira súbita, especialmente se o paciente tiver uma gasometria na questão, mostrando uma acidose metabólica, com aumento acentuado de lactato, tudo isso fala a favor de uma isquemia mesentérica, e a imagem lembrar da aeroportia, da pneumatose intestinal. Beleza, vamos agora para o nosso terceiro foco, que é o foco de TCE, que esse aqui, pessoal, despenca, tá bom? Na USP todo ano cai TCE, cai TCE em quase todas as provas de residência, mas vale a pena a gente dar uma pincelada em alguns assuntos específicos a respeito desse tema. Então vamos para mais uma questão de 2024 também, mostrando um paciente de 23 anos, vítima de uma queda de motocicleta em alta velocidade. Na admissão, ele estava entubado, saturando em 93%, ausculta diminuída à esquerda, ele estava com pressão normal, a frequência normal, FAST negativo, então ele não tinha aí nenhum sinal de sangramento na cavidade. Só que quando a gente vai para a escala de Como de Glasgow dele, ele estava de 3. Então é um paciente que, a princípio, sem grandes justificativas e um Glasgow de 3. Pupilas anisocóricas, tá bom? Com midríase à esquerda. Então isso aqui já tem que pensar numa provável causa focal. Então ele deve ter tido algum TCE com alguma lesão focal ali, causando essa midríase. Ele tinha uma fratura exposta da perna esquerda, conforme a imagem a seguir. Eu não vou mostrar aqui a imagem da fratura, tá bom? Eu vou mostrar só as imagens de radiologia, que é o mais importante pra gente, tá bom? O paciente foi submetido a uma analgesia, imunização antitetânica e antibiótico. Após o atendimento inicial, ele conseguiu ir para a tomografia de corpo inteiro, na qual foi realizada as seguintes imagens. Então, olha que interessante. A gente tem aqui um abdômen que não tinha alterações, tá bom? Não tinha nada aqui significativo nessa imagem. Agora, no tórax a gente já tinha coisa importante. A gente tinha o quê? Uma herniação torácica, né? Então, uma hérnia diafragmática. Esses segmentos de alça de colo estavam entrando para dentro do tórax à esquerda, que é o lugar mais comum, né, de hérnia diafragmática, especialmente as traumáticas, que elas ocorrem à esquerda. Então, a gente tem um paciente que tem uma hérnia diafragmática traumática.
Só que o que a gente precisa ver nessa tomografia? Olha que interessante. Eu vou deixar para discutir os detalhes ali, quando a gente for resolver a questão, mas olhem para essa tomografia, pense quais são as alterações que vocês estão vendo, que a gente vai discutir no final, tintim por tintim aqui, para não ficar nada de dúvida, tá bom? Porque isso aqui cai bastante. Então vamos aqui para qual seriam as alternativas, né? Baseado nas imagens e no quadro clínico, qual era a sequência de tratamento adequada para esse paciente? Questão muito legal, tá bom? Vou deixar aí um tempinho para vocês olharem, pensarem, pausa no vídeo e depois vocês voltem para fazer. Então, quando a gente pensa em TCE, pessoal, o que cai em prova? O que cai em prova é isso aqui. A primeira imagem que mais cai é essa. É você saber diferenciar os hematomas extraaxiais, ou seja, fora do parênquima. O primeiro deles é esse aqui, o hematoma epidural, né, ou extradural, na qual eu consigo ver uma imagem hiperatenuante em forma de lente biconvexa, que geralmente vai estar respeitando as suturas cranianas, então por isso que é comum você ver um hematoma epidural, que ele vai crescendo, e ele não se espalha por toda a superfície do hemisfério cerebral, ele fica localizado ali nas suturas. E é importante lembrar um ponto, que esses hematomas eles têm origem arterial, por isso que geralmente, na grande maioria dos casos, o tratamento desse paciente é cirúrgico. Então lembrar, é a imagem biconvexa, sangramento de origem arterial. É frequente a questão te dar essa intervalo lúcido na clínica do paciente, que é o paciente que ele tem ali um intervalo de lucidez entre o trauma e chegar no hospital, e quando chega no hospital, aquele hematoma que antes era menor, começa a crescer e rebaixar o nível de consciência dele, por isso que a gente chama de intervalo lúcido. E lembrar que muitas vezes é o paciente que vai ser submetido a uma drenagem precoce por ser um sangramento arterial, ele não para de crescer. E o diferencial que cai em prova, né? Então é hematoma extraaxial, a gente tem que pensar hematoma epidural e o hematoma subdural. Só que aqui geralmente é outra história, é um paciente que cai da própria altura, são traumas de menores energias. Você tem uma imagem também que é hiperatenuante porque é sangue, também extraaxial, mas tem uma forma de crescente, de meia-lua, de banana, o que vocês quiserem para lembrar. E aqui, diferente do epidural, né, que é limitado pelas suturas, aqui você consegue ter uma extensão de todo o sangramento por toda a superfície cerebral. E lembrar, aqui é a imagem de crescente, o sangramento aqui é de origem venosa, então muitas vezes você nem precisa operar esse paciente, dependendo dos achados, tá bom? Se você tiver herniação, desvio de linha média, igual no nosso caso aqui, que você já tem desvio da linha média, provavelmente o paciente já tem algum quadro de herniação cal aqui, aí você tem que tratar de maneira precoce. Mas muitos hematomas subdurais, eles são assim, laminares, aquele idosinho que usa algum anticoagulante, então muitas vezes você não precisa fazer uma abordagem cirúrgica, tá bom? Eles podem ter um prognóstico pior porque eles podem recorrer e geralmente ocorrem em paciente velhinho, que aí tem outras comorbidades, enquanto que o hematoma epidural geralmente acontece mais em pacientes jovens que aguentam a cirurgia de tratamento. Pronto, a gente falou dos assuntos que mais caem, que é diferenciar epidural no subdural. Beleza? Agora, outras imagens do TCE. Mais comum de todos é a hemorragia subaracnoide traumática, que é a hemorragia subaracnoide mais frequente da prática, tá bom? Você vai ver conteúdo hiperatenuante, que é sangue, preenchendo os sulcos, né, o espaço subaracnoide. Outra imagem que já caiu em prova são as contusões parenquimatosas, ou seja, são essas lesões hemorrágicas que acometem o parênquima cerebral, especialmente nas regiões dos polos frontais e temporais. Então vocês vão ver lesões hemáticas, né? Essas bolinhas hiperatenuantes nos polos frontais e, se fosse uma imagem um pouquinho mais inferior, nos polos temporais. Beleza? E essa última imagem aqui não é muito frequente na prova, tá bom? Mas quando cai, dá confusão, que é a lesão axonal difusa. No geral, o que a gente espera? É um paciente que vai ter um trauma de alta energia, especialmente de acidentes automobilísticos. O paciente ele vai ter um quadro neurológico muito grave e quando você faz uma tomografia, você espera ver o quê? Um epidural, um subdural, herniação, mas você não vê nada. Você pode ver um exame normal ou um exame como esse,
pequenas imagens hiperatenuantes, são sangue, são pequenas petequias na substância branca profunda, especialmente onde? Ó, no corpo caloso. Então isso aqui é o que marca a lesão axonal difusa. Então, lembrar que é uma clínica muito ruim, o paciente está muito grave, a tomografia na primeira vez que você faz pode ser até inocente, sem grandes alterações, só com essas pequenas imagens, né, hiperatenuantes na substância branca profunda. E o que marca muito é essa dissociação clínico-radiológica. Então, cara, o paciente está muito mal, você fez tomografia de crânio, ele não tem quase nada, é melhor você fazer uma ressonância. Na ressonância a gente consegue diagnosticar rapidinho a nossa lesão axonal difusa. Então vamos voltar para a nossa questão. Aqui ele queria que soubesse qual tratamento seria o melhor e o mais rápido. Lembra, o paciente ele tinha o quê? Um Glasgow de 3, ele tinha pupilas anisocórias com midríase à esquerda. Então esse paciente ele já tinha o quê? Um subdural, se vocês olharem aqui, eu tenho uma imagem hiperatenuante extraxial fora do parênquima, com forma de crescente, então é um subdural, e você tem o quê? Um desvio das estruturas da linha média, então ele já tem aqui, consigo ver uma herniação do giro do cíngulo, que ele vai passar por baixo da foice cerebral. Eu tenho obliteração do ventrículo desse lado, o ventrículo sumiu, porque ele está totalmente comprimido, né, por esse deslocamento do parênquima determinado pelo hematoma, e provavelmente, eu não estou vendo aqui, ele já tem uma herniação cal. Então ele já deve ter empurrado o cérebro contra a margem livre do tentório, o uncus desceu pelo tentório, pela tenda cerebelar, e já está comprimindo a região do mesencéfalo, fazendo essa midríase. Então, por mais que ele tenha uma hérnia diafragmática traumática, o que a gente tem que tratar primeiro é o crânio. Isso aqui é potencialmente fatal, então por isso que primeiro eu vou ter que fazer uma drenagem desse hematoma, seguido, né, dessa laparotomia para correção da nossa hérnia diafragmática traumática e deixar o dreno de tórax. Então, dica padrão ouro para o nosso terceiro foco é o quê? Saber isso aqui de cor. Pessoal, não tem jeito, isso aqui é o que mais cai, tem que estar medular, vocês têm que olhar essas imagens e saber quais que a gente está diante, epidural, subdural, tá bom? Vou deixar essa imagem aqui para vocês tirarem um print, tira um print aí dessa aula, gravem com vocês. O que costuma cair em prova geralmente é reconhecer isso aqui e pedir a conduta, tá bom? Então lembrar que o epidural geralmente é um cirúrgico precoce e o hematoma subdural você pode até tentar o tratamento conservador se você não tiver nenhum quadro neurológico associado. Igual a nossa questão aqui, o paciente tinha o quê? Provavelmente uma herniação, um cal associado, então isso aqui é grave, temos que tratar. Beleza, vamos passar agora para o nosso quarto foco, que é a síndrome aórtica aguda. Então vamos começar com essa questão aqui de 2025, que mostrava um paciente de 49 anos, tabagista, hipertenso, ele faz uso contínuo de amlodipino uma vez ao dia, comparece no departamento de emergência com queixa de dor torácica de forte intensidade, iniciado a 30 minutos, PA 180 por 100, frequência cardíaca de 114, saturado 95, sem alterações cardiopulmonares, extremidades frias e sudoreicas. Então assim, dor torácica até que se prova o contrário, a gente tem que pensar em infarto, beleza? Só que aí o paciente sabiamente fez um raio-x e fez um eletro, tá bom? O eletro não tinha nada, tá bom? Não tinha supra-desenvolvimento de ST para a gente pensar em infarto. O que a gente tinha é essa alteração no raio-x de tórax, que a gente está vendo o quê? Um alargamento mediastinal, beleza? Considerando a principal hipótese, qual o tratamento que a gente deveria começar para esse paciente de maneira imediata? Então pensem aí essas alternativas, vou deixar um tempinho. Vamos seguir agora para a nossa revisão da síndrome aórtica aguda. Esse aqui é um tema, pessoal, que quando cai, tem complicado um pouquinho mais. Porque antes, a clássica imagem mostrando uma dissecção de aorta não cai mais, agora são coisas um pouquinho mais diferentes. A mais comum de todas essas síndromes aórticas agudas é a dissecção de aorta, na qual você consegue ver, né, a presença de um flap médio intimal
dividindo o que é luz verdadeira, o que é luz falsa. Mas temos que lembrar das outras causas de síndrome aórtica aguda. Uma delas é o hematoma aórtico intramural ou simplesmente hematoma intramural, na qual você tem um sangramento na parede da aorta, tá bom? A outra é a úlcera aterosclerótica penetrante, na qual você tem uma placa ateromatosa bem instável, que ela pode sofrer uma ruptura, uma ulceração, e isso expõe a camada média da aorta ao sangue luminal. Inclusive, há quem acredite que a úlcera penetrante muitas vezes é o início de uma dissecção. Então você tem uma placa ateromatosa bem feia, ulcerou, a pressão do sangue ali naquela área de ulceração pode evoluir com uma dissecção de aorta. E a outra possibilidade é uma ruptura de aneurisma de aorta, que a gente não vai falar aqui, que é bem mais raro. Fechou? Então vamos mostrar o aspecto de imagem das síndromes aórticas agudas, começando com o hematoma intramural, que esse é um diagnóstico muito difícil, tá bom? Até mesmo para o radiologista, isso é bem difícil de diagnosticar. É o paciente que vai ter um quadro de dor torácica. Quando você faz uma tomografia, no exame sem contraste, na fase sem contraste, você consegue ver um halo hiperatenuante, olha, meio excêntrico na parede da aorta, aqui acometendo a aorta ascendente, esse halinho hiperatenuante ao redor da parede da aorta, que representa um sangramento no interior da parede. Quando a gente faz o exame com contraste, a gente nem consegue ver direito, a gente consegue ver que tem um segmento da parede da aorta que está espesso, né, mas a gente não consegue ver o que é. Por isso que a gente sempre faz o exame sem contraste antes. Olha, isso aqui nunca vi cair, tá bom? Isso é extremamente difícil. Por isso que não vamos falar muito dele, vamos falar desse aqui. Esse aqui já caiu em prova. O único lugar que eu vi que caiu foi em Ribeirão Preto, que ele mostrava um caso de um paciente com dor torácica súbita, e o paciente ele tinha muito fator de risco e não era um caso de infarto, as troponinas dele estavam normais. E quando ele mostrava a imagem, ele mostrava um paciente com uma aorta bem alterada, com a presença dessa imagem, ó, um buraco na parede da aorta. Olha, você tinha que esse segmento da aorta tinha algumas placas ateromatosas calcificadas, vocês estão vendo? E esses segmentos de placa, olha, ele foi interrompido, por quê? Porque abriu um buraco aqui, ó. Agora tem um buraco na parede da aorta. Esse aqui é um quadro de uma úlcera. Essa aqui que era a questão de Ribeirão, olha aqui, eu consigo ver a aorta e um buraco na parede da aorta. A questão foi bem gente boa, ela colocou até um uzinho aqui para mostrar que era uma ulceração. Lembrar que o quadro clínico é muito semelhante, tá bom? E o tratamento e a classificação é igual da dissecção de aorta. O que cai em prova é isso aqui, é a presença de um paciente que tem dor torácica, pode ter assimetria de pulso, pode ter assimetria de PA, e você faz o exame e ele tem a presença desse flap médio intimal no interior da aorta. Aqui eu consegui até ver aonde que surgiu, né, essa perfuração da camada média intimal, diferenciando, né, luz verdadeira e luz falsa aqui. Já caiu no Einstein uma imagem um pouquinho diferente dessa, que era mostrando, né, o paciente que tinha uma dissecção de aorta, só que era no eixo sagital e mostrava que que essa dissecção começava após a subclave esquerda, então era uma Stanford B. Então, lembra do sinal do proibido, só que porque é proibido vocês errarem na prova, não pode perder isso. Mas lembrar que isso não vai cair só no corte axial, pode cair num corte sagital, por exemplo. A imagem do Einstein era muito semelhante a essa aqui. Então, quando a gente pensa em classificação e tratamento da aorta, a gente tem que lembrar que se a dissecção, ou esse hematoma, ou a úlcera pegou a aorta ascendente, a gente chama de Stanford A. Agora, se não pegou a aorta ascendente, que geralmente eles consideram após a subclave esquerda, então se vocês olharem nesse esquema aqui, ó, aqui está emergindo a subclave esquerda, para revisar com vocês. Eu sei que vocês esquecem de anatomia. O primeiro ramo aqui é o tronco braquiocefálico, beleza? Aí a gente tem o segundo ramo, que é a artéria carótida comum esquerda, e o terceiro ramo é a subclávia esquerda. Após a subclávia esquerda, se surgiu a dissecção após este ponto, você tem o quê? Uma dissecção do tipo Stanford B. Vale a pena olhar essa questão do Einstein, se eu não me engano, ela é de 2024 ou 2025, não tenho certeza. Vale olhar essa imagem para vocês não esquecerem.
Acometeu a aorta ascendente, Stanford A, adjacente. Não acometeu, Stanford B. E aqui, a respeito do tratamento. Por que que a secção Stanford A, você tem que fazer um tratamento geralmente emergencial? Você tem que parar tudo que você está fazendo e correr com esse paciente para o centro cirúrgico. Porque quando você acomete a aorta ascendente, você tem maior chance de complicações graves, como por exemplo, AVC, você pode estender as dissecções para as carótidas fazendo AVC, você pode estender a dissecção para as coronárias fazendo um infarto, e você pode romper a aorta ascendente causando um baita de um hematoma mediastinal e evoluir para um choque hipovolêmico. Então lembrar, eu trato de maneira emergencial a Stanford A por conta das potenciais complicações. Ao passo que Stanford B, você consegue inicialmente fazer um tratamento conservador, beleza? Isso não quer dizer que você não vai tratar esse cara, você vai começar a tratar clinicamente enquanto você consegue chamar lá o cirurgião e fazer a avaliação. Então, lembrando aqui das potenciais complicações, né? Você pode estender a dissecção para as artérias carótidas aqui, pegando o tronco braquiocefálico, artéria carótida esquerda, artéria subclave esquerda, né? Evoluindo com AVC. Olha aqui o meu flap médio intimal acometendo as artérias carótidas comuns. Eu posso estender meu flap de secção para o abdômen, isso pode ser inclusive uma causa de infarto renal, uma causa de isquemia mesentérica, beleza? E aqui, resumindo, quando que eu vou operar? Então, Stanford A, vou operar com urgência todos esses pacientes. Stanford B, quando que eu vou operar? Quando você tem complicações, então dor refratária, uma isquemia mesentérica, um infarto renal, eventualmente uma ruptura da aorta. E lembrar que se qualquer um desses estiver com choque cardiogênico, também você vai operar. Beleza? Então, voltando aqui para a nossa questão, era um paciente com dor torácica súbita, forte intensidade, que mostrava esse raio-x. Então, se você vê um raio-x de tórax evidenciando um alargamento mediastinal num contexto de dor torácica, você tem que pensar numa provável dissecção de aorta. Então, o que eu tenho que fazer com ele? Geralmente, a gente começa tratando a frequência cardíaca. Então, você começa um esmolol intravenoso para abaixar a frequência cardíaca e, consequentemente, o paciente vai ter um controle da PA. Caso você não consiga controlar a PA só através do esmolol, você pode depois adicionar um nitroprusiato intravenoso. Então, a dica padrão ouro aqui para o nosso foco 4 é essa aqui, não esqueça. Se você está diante de um paciente com dor torácica aguda, se ele tiver na questão, por exemplo, assimetria de membro, assimetria de PA, e ele te dá uma imagem mostrando esse alargamento do mediastino, especialmente nesse segmento superior, lembrar de dissecção de aorta. Questãozinha que está um pouquinho mais batida, mas vale a pena a gente fixar isso aqui, porque quando cai vai ser um bom diferencial para você. Nosso foco final, ultrassom de tórax. Trouxe esse tema aqui porque tem caído questões todo ano desse assunto, não só na USP, mas como em outras provas de residência. Vamos começar essa questãozinha aqui de 2025 mostrando um paciente de 57 anos de idade, antecedente de diabetes mellito e gota, compareceu no pronto-socorro com queixa de tosse produtiva com expectoração amarelada, febre de 38 a 5 dias. Exame físico, ele tinha uma PA de 132, frequência cardíaca de 98, respiratória de 21, mas o que chama atenção para a gente é a dessaturação. O paciente já está com 94% aí de saturação no ambiente, apesar de estar em bom estado geral, né? Ele já tem o quê? Esse estertores crepitantes na base esquerda com o abdômen e extremidades sem alterações relevantes. Então aqui, na primeira vez que ele chegou, ele estava a princípio bem, mas já tinha 5 dias de evolução. Beleza, foi internado, ele foi medicado adequadamente após 3 dias do término do tratamento, a princípio ele estava tudo certo. Ele retornou com febre persistente, agora já hipotenso, com frequência cardíaca de 121, frequência respiratória de 25 e saturando 93 também, ou seja, é um paciente que está piorando. Agora não mais em bom estado geral, agora já está com regular estado geral, hipocorado, tratado, com surgimento desse aqui, abolimento da ausculta na base esquerda. Então, a princípio ele estava tudo certo, agora ele voltou com pior do quadro e surgiu esse abolimento da ausculta na base esquerda. E aí, baseado nesse quadro clínico, ele perguntava qual que é a provável imagem desse paciente.
Então, olha que legal, a questão ela trouxe um quadro clínico típico de uma pneumonia, trazendo uma complicação da pneumonia e pedir para você dar o diagnóstico através do ultrassom de tórax. Bem legal essa questão. Vou deixar aqui um tempinho para vocês tirarem um print aí e pensar na alternativa, para a gente começar falando de ultrassom de tórax. Então, antes de a gente falar do ultrassom de tórax alterado, vamos falar do ultrassom de tórax normal. Então, a gente tem aqui o principal método de ultrassom que a gente chama de modo B. Como assim? É o modo brilho que a gente chama, que é aquele que você consegue ver as estruturas anatômicas. Então, vamos ver aqui com cuidado o que a gente está vendo no ultrassom de tórax. Quando você coloca o transdutor na parede torácica, é isso que você vai ver. Essa primeira parte aqui superior é o tecido subcutâneo, beleza? Cheguei no... Depois que eu vou aprofundando, eu tenho aqui, nessas setinhas pretas aqui, onde faz essa sombra acústica posterior, você tem o quê? As costelas. E entre as costelas, essa primeira linha hiperecóica aqui, essa linha azul, você tem a pleura. Então, esse é o esperado a gente encontrar no modo B do paciente que tem um tórax normal. Tecido subcutâneo, costelas e a linha pleural. E por conta de um artefato do próprio método de ultrassom, é comum que essa linha pleural ela sofra vários reflexos. Então vocês vão ver essa linha que a gente chama de linha A se refletindo várias vezes, só que é uma alteração artefatual, tá bom? Essa configuração eles chamam que parece o sinal do morcego, né, que você consegue ver as asas do morcego aqui no centro. Eu confesso que eu não consigo ver nada disso, mas é que está descrito, né? Esse aqui é o sinal do morcego. Então, costela fazendo sombra acústica posterior, a linha A entre elas, que é a nossa linha da pleura. Beleza. Eu mostrei ali o modo B, que é esse modo aqui, ó. Pele, subcutâneo, costela. Essa linha hiperecóica aqui é a nossa linha pleural. Utilizando um transdutor de maior frequência, olha como que fica muito mais evidente as estruturas. Consigo ver a costela bonitinha aqui, ó, cortical, fazendo a sombra acústica posterior. A linha pleural perfeita aqui, muito bom. Transdutor excelente, que provavelmente é um transdutor de alta frequência que foi utilizado para fazer essa imagem. E quando você está fazendo o exame de maneira dinâmica, o que você consegue ver? À medida que o paciente respira, essa linha pleural ela vai se mexendo, você consegue ver essa linha se mexendo. Não consigo mostrar aqui, porque é só uma imagem, mas se você faz o exame no paciente, você vê essa linha A se mexendo. Isso é o normal. A pleura vai deslizando à medida que a gente respira. E aqui tem um outro modo do ultrassom, não é o modo B, é o modo M. Modo M significa modo movimento. Você consegue estudar o movimento da parede torácica. Então, qual que é o normal? É ver o sinal da praia. Olha que legal. Nesse segmento mais superficial, onde seria a pele subcutâneo, o que a gente vê? Essas linhas horizontais estáticas. Quer dizer que a parede torácica está parada. Faz sentido, né? Porque quando a gente respira, o que vai se mover vai ser o quê? A pleura. Então, nesse primeiro segmento aqui, onde seria pele subcutâneo, você vai ver o modo movimento não mostrando nenhum movimento. Ela vai ficar com esse aspecto bem horizontal dessas linhas. Só que quando você chega na pleura, que seria essa linha, a partir dessa linha A, você vê essa imagem toda rabiscada aqui, que parece uma areia da praia. Quer dizer que a pleura está se movendo e ele assume esse aspecto de movimento. Então, esse é o aspecto normal de um pulmão. Você vai ter uma parede torácica que não se movimenta durante a respiração, para uma parede torácica, para uma pleura que se movimenta durante a respiração. Tudo isso a gente chama de sinal da areia da praia, ou sinal da praia. Beleza? Agora vamos passar para os exames alterados. O que cai frequente em prova de residência? Quando você faz o ultrassom e você vê essa imagem aqui. Está fazendo ultrassom no modo B, ó, modo B, o transdutor, parede torácica aqui. Aqui eu tenho a minha linha pleural, a minha linha A. Só que perceba que surgiu umas linhas novas. Essas linhas, ó, escuras, passando em direção desde a parede torácica em direção ao pulmão. Se a gente voltar lá no pulmão normal, essas linhas não existem, né? Olha aqui. Porque elas não existem no exame normal. Então vamos voltar aqui. Ó, essas linhas, tanto as escuras quanto as brancas, elas
não era para existir. Isso a gente chama de linhas B. Isso ocorre quando você tem alguma alteração do interstício pulmonar. Então, elas podem ocorrer em até 1, 2 linhas por campo, mas quando você tem mais de 3 linhas, as brancas aqui, isso quer dizer que está alterado. Então, essa linha B ela pode aparecer quando você tem acometimento do interstício pulmonar por edema, congestão pulmonar, que é o mais comum de prova, no paciente que tem síndrome do desconforto respiratório agudo e no paciente com pneumonia, que pode ter acometimento intersticial, beleza? O que cai mais em prova? Edema pulmonar e congestão pulmonar. Isso aqui é, de longe, o que mais cai. Então, o paciente que tem... Você quer avaliar se o paciente tem o status volêmico dele, olhou lá, vê a cava. Você pode olhar também o pulmão, se ele tem sinais de congestão pulmonar com a presença dessas linhas B na ultrassom de tórax. Outra alteração do meu ultrassom de tórax. Aqui eu tenho 2 modos, né? Eu tenho o modo, modo B aqui em cima e o modo M aqui embaixo. Lembra que eu falei que o modo M era para mostrar o sinal da praia? Deixa eu voltar para vocês não esquecerem. Sinal da praia vai ter a parede torácica estática e a minha pleura se movimentando. E olha esse exame aqui. Cadê a praia, né? Eu consigo ver a parede torácica aqui sem movimento, mas a minha pleura também não está se movimentando, ela está sem movimento. Então, eu não estou vendo linha A, eu não estou vendo o sinal da praia e eu estou vendo o sinal do ponto P, que eu vou mostrar para vocês. E isso ocorre no pneumotórax. Como eu tenho um ar interposto entre a pleura e a parede torácica, eu não vou ver a movimentação pleural, eu só vou ver tudo parado, tá bom? Então, a ausência do sinal da praia, a gente chama do pneumotórax, que inclusive recebe um sinal. Tem gente que chama do sinal do código de barras, porque parece um código de barras, se vocês olharem aqui, ou o sinal da estratosfera, para quem gosta aí de astronomia. Então, lembrar, estou vendo a parede torácica parada e a minha pleura parada também, opa, quer dizer que minha pleura não está deslizando, então tem alguma coisa interposta entre a pleura e a parede torácica, no caso, um pneumotórax. E o ponto P é isso aqui, é muito legal a gente ver no exame. Quando você está avaliando um paciente, aqui no modo B, você consegue ver a parede torácica, aqui, bonitinha, consegue ver a linha pleural e consegue ver as linhas As, que é normal, você vê as linhas de reflexão da pleura. E quando você vai para o modo M aqui em cima, eu consigo ver o quê? Sinal da praia. Areia da praia aqui e a parede torácica parada. O ponto P representa um sinal na qual eu consigo ver pulmão normal virando um pulmão de pneumotórax, por isso chama de ponto P. Então, vocês olharem, depois que eu passei desse ponto, depois que eu passei do ponto P, já perdi as minhas linhas A, não consigo ver direito a linha pleural, e quando eu vou para o modo M, eu tenho o sinal do código de barra. Então, esse que é o ponto P, que é quase que, é literalmente patognomônico aí no meu pneumotórax. Eu consigo ver exatamente o ponto de transição entre pulmão normal e pulmão com pneumotórax. Beleza, esses são os que mais caem. Outros mais fáceis da gente ver é isso aqui, a presença do derrame pleural. Então, a gente consegue ver através do modo B, tá bom? Eu consigo ver o fígado, aí aqui em cima do fígado eu vou ter o diafragma aqui, beleza? E na cavidade torácica eu vou ter esse conteúdo anecoico, que é o quê? A presença de derrame pleural. Com um pedacinho aqui, com um restinho que sobrou do pulmão, que é comum você ter um pneumotórax, e o pulmão ele faz uma atelectasia por conta da presença do líquido no espaço pleural, tá bom? Existe um sinal conhecido, né, quando o pulmão assume esse aspecto, ele fica se movimentando semelhante a uma água viva, tá bom? Mas isso aí não é muito pertinente para a gente. O mais importante é a gente saber que a gente está vendo o fígado, diafragma e aqui no espaço pleural, conteúdo anecoico comprimindo o pulmão, que é a presença do derrame pleural. E quando a gente vai voltar para a questão, lembra que esse paciente ele teve um abalamento, uma ausência de ausculta na base esquerda, o que fala a favor de ser um derrame pleural. Então, quando a gente vai lá para o ultrassom, onde que a gente está vendo um derrame pleural aqui? Na letra C. Aqui eu estou vendo um pulmão normal, aqui eu estou vendo um pulmão com a presença, né, das linhas B, pode ser um pulmão congesto aqui. Aqui eu estou vendo um paciente
com um pulmão normal, só que no modo M, lembra, ó, sinal da praia, e aqui a presença do derrame pleural. Eu consigo ver aqui a cavidade pleural com esse conteúdo anecoico no seu interior. Então a dica padrão ouro para o nosso último foco é qual? Essa imagem. Então essa aqui vocês têm que guardar, pessoal. Lembrar, eu tenho o modo B e o modo M. O modo B, eu consigo ver parede torácica. Cheguei aqui nessa linha hiperecoica, estou na pleura, que a gente chama de linha A, e ela vai se refletindo inúmeras vezes, que é o normal. Quando eu boto no modo M, vou ver parede torácica sem movimentação e a minha pleura se movimentando, sinal da areia da praia. No pulmão com o pneumotórax, modo B mostrando parede torácica, linha pleural. É comum eu perder a presença das linhas A, elas somem. E no modo M eu vejo tudo sem movimento. Ó, parede torácica sem movimento, minha pleura sem movimento, que a gente chama do sinal do código de barras. Então era isso, pessoal. Espero que essas imagens consigam te dar alguma luz para fazer a prova da USP. Destaque aqui máximo para nosso último tema, que é a ultrassom de tórax, que quando cai a questão não é muito difícil, mas se você não conhecer as imagens pode ser muito limitante para você, pode fazer toda a diferença. Beleza? Desejo boa prova para vocês e um abraço.